Fala galera, bom dia! Como vocês estão? Vamos dar prosseguimento aí à nossa jornada, o Grande Líder. Como eu falei, toda semana eu vou estar subindo um vídeo aqui para poder passar para vocês como tem sido essa jornada para mim, que eu iniciei há alguns anos atrás, como eu disse, desempregado, tá bom? Apenas com um celularzinho ali muito básico, onde eu gravava os meus vídeos, editava de forma muito leiga até, depois postava para poder apagar e gravar o próximo para na outra semana estar subindo esse vídeo. Vou falar um pouquinho hoje sobre a minha infância e onde começou esse desejo pela liderança e onde a liderança foi imposta na minha vida de forma que eu nem imaginava. Falar um pouquinho hoje sobre a minha primeira mentora, tá bom? Carinhosamente chamada de Tia DI, a Dona Zenilda. Foi onde minha mãe me colocou ali para receber os meus primeiros conhecimentos da vida, de escola, e ela, no primeiro instante, pegou e me levou para a igreja. Ali no primeiro instante, onde a gente teve os primeiros contatos ali, que eu me lembro mesmo, e que já foi contado para mim, ela começou a me levar para a igreja. Até então, meus pais não estavam na igreja, minha mãe era desviada, meu pai nunca tinha sido da igreja e tudo mais. Nesse período onde ele trabalhava como ajudante de caminhão, meu pai ainda bebia, tinha um certo problema com o alcoolismo. Minha mãe ainda não trabalhava, estava justamente me colocando aí para a Tia Day cuidar de mim, justamente para ela procurar um emprego e começar a melhorar um pouquinho a renda de casa. Nisso, como eu falei, eu fui observando esse primeiro líder que eu conheci, que foi o líder religioso, e achava tudo aquilo muito, muito bacana. E com isso, sem entender muito, sem ter um direcionamento, eu entendia que ali, para eu ser um grande líder, eu precisava ser um ótimo liderado. Eu não sabia disso muito bem, mas já fazia, porque por ser levado à igreja, e tinha os princípios de lá, que era orar, que era estar lá nos cultos, que era ajudar na igreja. E com 5 anos de idade, eu já visualizava isso de forma que eu precisava, assim, buscar cada vez mais, era o que eu fazia. Puxando um pouco para esse lado, mas vou passar bem rápido, ali eu me tornei o primeiro líder dentro da minha casa. Por quê? Meu pai é alcoólatra, minha mãe desviada da igreja, meus irmãos não tinham muito um direcionamento, e eu tinha a Tia DI me levando para a igreja como minha primeira mentora nessa parte de liderança. E eu resolvi liderar isso dentro da minha casa. Era eu quem orava, era eu quem muitas vezes mediava, às vezes uma discussão ali, mesmo com 5, 6 anos de idade ali, mediava alguma coisa, e isso era latente já, tão novo dentro de mim. Através de mim, minha mãe voltou para a igreja, meu pai se converteu e a partir daí meus irmãos puderam caminhar nessa direção, mas isso eu sem ciência nenhuma que estava liderando. Isso foi muito interessante. A parte ali da adolescência, que é onde, querendo ou não, o jovem ele não quer ser liderado. Não quer. Querendo ou não, ele não quer ser liderado. Ele é o dono do mundo. E como qualquer adolescente jovem, era como eu me sentia. Tive os problemas com relação a isso, em aceitar ser um liderado. Já fazia parte do Ministério de Louvor, tinha um líder, admirava ele, Gladstone, líder do ministério lá que eu fazia parte. E a partir daí eu tive que entender, né, como é que rolava esse lance de ser um bom liderado para lá na frente ser um bom líder, ser um grande líder. E daí veio aí o primeiro percalço da vida, né? Porque eu não aceitava muito ser um bom liderado, né? Então eu queria fazer as coisas do meu jeito, sempre tive essa questão de dominar mesmo, de dominar tanto o assunto, de dominar tanto ali a roda de amigos, de dominar o que eu queria fazer e ponto. Então veio o primeiro percalço, onde ali aproximadamente ali aos 17 aos 18 anos, eu já comecei a me afastar dessa questão da igreja e comecei a seguir outros caminhos. Só que eu percebia que essa questão, como eu disse, da liderança era algo imposto sobre mim.
justamente quando a gente cismava de fazer qualquer coisa entre amigos ali, coisas simples, tá? Era uma festa que eu pegava, eu olhava, eu já estava liderando tudo. Eu já tinha visto quem ia comprar carne, quem ia comprar bebida, quem ia alugar a cadeira, quem ia fazer aquilo, quem ia procurar um salão, e automaticamente ali eu estava com tudo organizado justamente para isso. Como eu disse, na minha infância a gente tinha começado a liderar. Tinha essa parte de levar ali Cristo para dentro do meu lar, né? Levar Cristo para os meus pais, para os meus irmãos, e isso eu já fazia de forma muito automática. Até eu entender, até eu começar a assimilar que na minha vida eu primeiro precisava ser um ótimo liderado para depois ser um grande líder, foi um grande processo. Mas aí eu quero estar falando melhor com vocês sobre isso nos próximos vídeos, onde eu vou passar ali um pouquinho de como foi a parte da minha juventude ali, quando eu comecei a entender, a procurar entender melhor o que seria a liderança quando você busca ela. A parte que eu comecei a assimilar de verdade, que eu queria ser um líder na minha vida, mas que primeiro de tudo eu precisava ser um grande liderado. Eu precisava me colocar na posição de aprender, de ser instruído, entendendo que aquilo ali era para eu poder primeiro liderar minha vida e depois conseguir liderar pessoas. Tá bom? Um abraço, até a próxima.